Boa noite a todos. Boa noite. Minhas saudações aos irmãos encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Que nossos irmãos encontrem alívio e consolo para seus males físicos e espirituais. E para aqueles irmãos que aqui chegam pela primeira vez, encontrem o auxílio que necessitem. Recados. Pedimos sempre que desliguem seus celulares para que não haja interferência. A equipe espiritual já se encontra neste salão, preparando os irmãos para receberem seus tratamentos. Convidamos a todos para o culto de preces na próxima segunda-feira, dia 6 de abril, às 19 horas, com a presença do coral. A entrada é até às 19 horas, depois no salão fechado. Aceitamos as doações de alimentos, são bem-vindas. Pedimos a colaboração para a montagem das cestas básicas aos irmãos necessitados. Toda doação é bem-vinda, o lar agradece. O lar está precisando de doações de gêneros alimentícios tipo óleo de soja, sal, bolacha doces e salgadas, farinha de trigo, entre outros. Toda doação é bem-vinda. Todos interessados em conhecer a doutrina espírita estão convidados ao estudo doutrinário. Acontece nas segundas-feiras, à tarde, às 13 horas e 30 minutos e à noite, às 19 horas e 30 minutos. Aos sábados, é às 16 horas. Grupos de jovens de 12 a 17 anos, nas segundas-feiras, às 19 horas e 30 minutos. E grupo de evangelização infantil são crianças de 7 a 12 anos, nos sábados à tarde. Informações na recepção. Temos também um curso de cabeleireiro em manicure. Início dia 14 de abril, das 13 horas e 30 minutos às 15 horas e 30 minutos. Inscrições com jubileta ou valquíria. E um curso de pintura em tecido, crochê e tricô. Todas as terças-feiras, das 13 horas e 30 minutos às 15 horas e 30 minutos. Inscrições com Iara ou Noemi. Vou ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo para nós. O mal é um remédio. Santo Agostinho, Paris, 1863. Será a terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? Não lembram mais do que Jesus falou? Ele não avisou que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Aqueles que vieram viver na terra devem esperar lágrimas e penas amargas. E quanto mais profundas forem as dores, olhem para o céu e agradeçam ao Senhor por querer experimentá-los. Homens, será que só reconhecerão o poder do Mestre quando ele curar suas feridas e lhe trouxer dias de prosperidade e alegrias? Será que só reconhecerão seu amor quando ele enfeitar seus corpos com todas as glórias e devolver a eles o brilho que possui quando foram criados? Imitem aquele que serviu de exemplo a todos, e quando estava no último degrau do desprezo e da miséria, estendido sobre o lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da riqueza e fui reduzido à miséria mais profunda. Obrigado, meu Deus, por querer experimentar bem esse seu servidor. Que assim seja. Vamos elevar o pensamento a Deus, colocando em nossa tela mental tudo aquilo que aqui viemos buscar, abrindo a mente e o coração para que estejamos receptivos ao tratamento. Convido a todos
que me acompanhe mentalmente na harmonização que será feita neste momento. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem te conhecer e assistindo a todos quanto apelam a teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem. Ó dispenseiro fiel e prudente, fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Convido agora o nosso irmão Edgar para falar de hoje. Seja bem-vindo. Boa noite, amados irmãos e irmãs. É um prazer imenso estar sempre nesta casa quando sou convidado, não para trazer novidades, mas para nos atualizarmos a respeito da doutrina espírita, a respeito das coisas de Jesus. E hoje, para nós espíritas, é um dia de comemoração, vamos dizer assim, no bom sentido, né? Em 1869, desencarnava aquele que nos trouxe o Espiritismo. Allan Kardec, há 157 anos, fazia a sua transição do plano físico para o plano extrafísico, deixando para nós essas obras tão atualizadas como se fossem ontem que nós conhecemos. E cada vez que nós abrimos uma das obras do Pentateuco, a gente descobre inúmeras coisas nas entrelinhas. Nos surpreendemos a cada momento que abrimos o nosso Evangelho, o nosso livro dos Espíritos, a Gênese, o céu e o inferno. E a gente se surpreende para melhor. E quando nós nos surpreendemos, e puxa vida, tanto tempo que eu não executo esta frase que está aqui: amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso faz nos lembrar e agradecer por esse Espírito Llorenço que esteve entre nós, nos trazendo, abrindo para nós, descortinando um mundo invisível, para que nós outros começássemos a pensar que há algo além desta vida terrena. Então, Allan Kardec, há 157 anos, já não está mais corporalmente falando entre nós. Mas vamos ao nosso tema da noite. Foi designado para mim falar sobre a Páscoa na visão espírita. Nós vamos começar por alguns tópicos de antigamente. A Páscoa ela passou a ser comemorada 4 séculos depois de Cristo, 4 séculos e meio. E lá nos primórdios era comemorado pela Igreja Católica Romana, pelos judeus, e tinha um certo distanciamento do resto do povo. Lá no início as comemorações elas eram com muita festa. Os ovos de Páscoa da época eram ovos cozidos e pintados.
Eu já peguei uma época bem mais para cá em que, quando se aproximava a Páscoa, minha mãe e minhas irmãs guardavam as cascas de ovo e fritavam com açúcar, amendoim. Ficava aquele crocantezinho. Aquele foi os meus primeiros ovos de Páscoa. São só curiosidades. Lá no início, o símbolo que eles usavam não era o coelho, era a lebre. Mais adiante eles optaram pelo coelho, pela sua rapidez em procriação. Então essas curiosidades vêm nos mostrar que a Páscoa começou a ser comemorada 445 anos depois de Cristo. Como a doutrina espírita vê a Páscoa? A doutrina espírita não comemora a Páscoa ainda que acate os preceitos do Evangelho de Jesus. Ou seja, não é que nós não comemoremos. Nós temos filhos, netos, amigos, pai, mãe, amigos que não são espíritas. Isso é normal na nossa vida cotidiana. A gente não tem ritos. É uma data que simboliza, a perseverança de Jesus em nos mostrar como é bom sermos unidos, como é bom fortalecer esses laços de amor que nos unem. O guia e modelo que Deus nos concedeu, Jesus, ele representa um tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Contudo, é importante destacar: o Espiritismo respeita a Páscoa comemorada pelos judeus e cristãos e compartilha o valor do simbolismo. Nós compartilhamos o valor do que significa a Páscoa. Representa ainda que apresente outras interpretações. A liberdade conquistada pelo povo judeu ou de qualquer outro povo no planeta merece ser lembrada e celebrada. Por exemplo, os 10 mandamentos. O clímax da missão de Moisés é um código de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso um caráter divino. A ressurreição do Cristo representa a vitória sobre a morte do corpo físico e anuncia, sem sombra de dúvidas, a imortalidade e a sobrevivência do espírito em outra dimensão da vida. Vejam a importância da simbologia da Páscoa. É a vitória sobre a morte. Tirar esse véu que ainda encobre muitas visões e que faz com que adoremos a dois senhores. E Jesus já nos anunciava que não se pode amar dois senhores. Quando você ama um, despreza o outro, e assim vice-versa. E a Páscoa vem nos mostrar que essa perseverança em fortalecer estes laços, em manter viva em nós o Cristo redivivo, esse ser tão especial, que se dignou a vir conviver entre nós, sofrendo na carne tudo aquilo que nós, em algum momento de nossas reencarnações, nós passamos. E ele veio simbolizar essa perseverança de continuarmos buscando sempre nos melhorarmos, nos transformarmos, buscar lá no nosso íntimo aquilo que precisa ser mudado, aquilo que lateja em nós: isto está errado, isto precisa ser mudado. Mas muitos de nós, às vezes, não nos damos conta dessa mudança. Mas temos que ser perseverantes, temos que buscar, nestas datas comemorativas de união entre os povos,
de celebrações válidas. Nós temos que preservar isso tudo na nossa família. Não é porque eu sou espírita que eu não vou dar um ovo de chocolate para o meu neto. Não é porque eu sou espírita que eu vou deixar de gostar de alguém porque ele comemora a Páscoa. Onde é que estaria a minha caridade? Onde é que estaria aquele amor que a gente prega nas nossas exclamações? E é para isso que nós estamos aqui hoje. Buscando conhecer-nos para entendermos o nosso semelhante. Buscar atualizar-nos nas coisas de Jesus. Para não termos que voltar a esta escola chamada vida e repetir de ano. Cometer os mesmos erros. É isso que essa doutrina faz por nós. É esta abertura que essa doutrina dá para nós. Você pode, você consegue superar as tuas dificuldades sem imputar a quem quer que seja as suas dificuldades. Elas são suas. Mas a doutrina espírita não manda nós estudarmos para mudarmos os outros. Não. Ela nem manda nós estudarmos. Ela se apresenta. Por exemplo, há pouco a irmã convidou para os estudos. Isso é uma porta que se abre em quase todos, aliás, em todos os centros espíritas. Ah, mas se você começar a estudar a doutrina espírita, você vai ter que ser médium, vai ter que trabalhar na casa espírita. Isso é no livre-arbítrio de cada um. Imaginemos se todos nós fôssemos trabalhadores da casa espírita. Eu ia estar falando dos meus colegas. E não é demais. O estudo na casa espírita era para despertar em nós que ali adiante tem algo melhor nos esperando. E a Páscoa é essa simbologia. Persevera, segue em frente, porque tu teve um exemplo para sustentar todos esses sacrifícios, entre parênteses, que nós possamos fazer para estar aqui. Muitos de nós, com ar cansado, trabalhamos o dia todo. Mas nós deixamos um tempinho para vir aqui, receber e doar. Não é doar um alimento é importante, como foi pedido, mas doar aquilo que os outros não têm. Por exemplo, nós estamos aqui nesse salão, todos nós, cada um com a sua preocupação, cada um com a sua busca, mas cada um com a sua dose que pode doar ao outro, por mais dificultoso que seja. E é isso que nós estamos fazendo aqui, unindo as nossas energias e dividindo por igual. E com os ensinamentos dessa doutrina nós vamos modificando aquelas coisas que atrapalham às vezes a nossa elevação espiritual. Os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo da vida moral. Vejam bem, os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo da vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo, ou seja, a justiça, a bondade nos rege ao além-túmulo. Como assim ao além-túmulo, depois da morte? Porque nós sabemos que o que morre é esse veículo que Deus nos empresta para seguir essa jornada aqui na Terra.
essa alma, vamos dizer assim. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso para além do sepulcro. O que a doutrina espírita faz por nós? Vai, segue em frente. Jesus voltou, ressuscitou, e vós outros vamos ressuscitar? Não, nós vamos reencarnar num outro corpo, tantas quantas forem necessárias as vezes que tenhamos que voltar, e são muitas. Estamos recém saindo de um plano primitivo para esse plano de provas e expiações. Esses estágios em nossas reencarnações são milenares. Vejamos a história. 1400 anos antes de Cristo, teve Moisés. Depois vem Jesus. Aí 1800 anos depois, vem o Espiritismo, descortinando o horizonte para todos nós, com a certeza de uma base sólida, que é o Evangelho de Jesus. Portanto, meus queridos, amados irmãos e irmãs, vamos perseverar, vamos valorizar o sacrifício da permanência de Jesus entre nós. E na Páscoa, mesmo que não façamos festas, mesmo que na Sexta-feira Santa, eu ainda como peixe na Sexta-feira Santa. E digo mais, só na Sexta-feira Santa, porque eu não gosto de festa. Mas a minha esposa gosta, meus filhos gostam, e eu acompanho eles. Vai acontecer alguma coisa comigo se eu comer carne? Não. Nós temos, todos nós em nós, uma coisa sagrada que Jesus nos deu, chamado livre-arbítrio. Todas as decisões estão sob o meu e o seu domínio das suas vidas. Mas esse privilégio, Ele nos dá responsabilidades. Tudo aquilo que eu faço, eu sou responsável. Mas a Páscoa, meus irmãos, é um momento de oração, um momento de calma. Eu lembro que em tempos antigos, lá nos meus 12, 13 anos, o pai e a mãe nos diziam que nós não podíamos nem falar muito alto. As mulheres no seu período não podiam tomar banho, se por acaso desse naquela época da Páscoa. Estão me chamando de velho, né? Mas isso é coisa de 50 anos atrás. Aí no sábado extravasava, né? No sábado pegava um boneco de pano lá e espancava. Sábado de aleluia. Mas a Páscoa é isso, é celebração do amor, da crença de que ali na frente tem uma coisa boa nos esperando. Quando no Evangelho nos diz buscar e achareis, busca, procura que tu vai achar. Vai ser difícil? Vai. A única coisa que cai facilmente para nós é a chuva. Temos dificuldades? Todos temos. Estamos num plano de provas e expiações. Estamos aqui vivendo essas experiências para quando retornarmos à nossa pátria espiritual, como retornou Allan Kardec há 157 anos, estejamos mais purificados, mais experientes, mais conhecedores das coisas boas que existem em toda parte para todos nós.
E quando chega a Páscoa, em que nós celebramos com as nossas preces, com as nossas orações, com o almoço da família, convida o Senhor Jesus para sentar na nossa mesa, através da prece, a vida parece que fica mais leve. Os problemas parecem que são mais fáceis de resolver, porque a gente se enche de energia, fortalecido por uma coisa que existe dentro de nós, que precisa ser adubada, vamos dizer assim, que é a nossa fé, que é a nossa crença, que somos todos irmãos, que somos todos filhos de Deus, que as oportunidades para todos nós são iguais. Cada um aproveita de acordo com o seu momento. E assim é a vida. Vem a Páscoa, daqui a pouco vem o Dia das Mães. E assim por diante. Isso são celebrações para fortalecer o amor na família, a união. Quantos filhos na Páscoa se dirigem para a casa dos pais? Vamos almoçar com a mãe, vamos levar um ovinho para a mãe. Ou às vezes os vô babão que nem eu. Ai, tem que comprar um ovo do meu neto e eu vou aproveitar e vou almoçar com a filha. É assim. Esses laços, eles não podem se perder entre nós. Essa união, ela não pode se desfazer entre as famílias. Porque esta família encarnada tem uma missão além da vida. Tem uma missão ainda de transformação. Porque todos nós temos algo a mudar, como eu falei no início. E aqui estamos nós, da casa espírita, pai, mãe, filha, poucos jovens. Mas não nos queixamos, nós já fomos jovens. Nós muitas vezes nos negamos a ir no culto da igreja naquela época, mas a mãe, ela pegava pela mão e levava nem que fosse garrafa. Mas hoje não dá para fazer isso. Mas uma boa conversa dá. Aproveitemos o almoço de domingo para falar sobre Jesus, sobre talvez espiritualidade com os nossos filhos, nossos netos. Este momento de comemorarmos, de nos juntarmos nessa corrente maravilhosa de seguidores das coisas de Jesus. Páscoa, paz, amor, paciência, indulgência para com todos. Tem dificuldades de relacionamento entre pai, mãe e filhos. Claro que tem. Estamos num plano de resgate, de provas e expiações, repito, onde estamos aqui para resolvermos questões que não conseguimos resolver em encarnação passada. Não vamos repetir de ano. Voltaremos com novos desafios, com novas companhias, mas sempre naquele círculo de familiares. Agora temos a família encarnada, mas aqui no plano espiritual nós temos a família espiritual, aqueles nossos entes queridos que já partiram, aqueles nossos entes queridos que não conseguiram reencarnar nesta reencarnação conosco, estão por aí nos esperando a oportunidade e resgatamos os nossos erros do passado. Por isso, meus queridos amados irmãos, neste domingo, vamos fortalecer esses laços de união, de doação, uns para com os outros, para tornarmos este mundo que está
um turbilhão de coisas acontecendo, mas que se formem em nossos lares aquela base energética de paz, de amor, e que nós possamos aproveitar o momento íntimo da família, comemorarmos a nossa Páscoa. Os espíritas nós espíritas procuramos comemorar a Páscoa todos os dias da existência, a ser traduzido num esforço perene de vivenciar a mensagem de Jesus, estando cientes que um dia poderemos também testemunhar esta certeza do inesquecível apóstolo dos gentios. Fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que amou e se entregou a si mesmo por mim. Então nós vivemos esta vida a partir do entendimento do verdadeiro sentimento do amor que Jesus nos trouxe. Aquele amor que não condiciona a nenhuma coisa. Aquele amor que não sufoca. Aquele amor que liberta. Aquele amor que acolhe. Aquele amor que consola. Não aquele amor que oprime. Não aquele amor que cerca a pessoa de dificuldades. Isso não é amor. É amor doente. Vamos saudar o amor saudável. E a Páscoa vem para isso. Despertar em nós o Jesus vivo que vive dentro de nós. Ele está aqui, está ali, está ali, está em todo lugar. Porque ele não é um corpo circunscrito. Ele é uma energia que onde nós elevamos o pensamento, nós nos comunicamos, conectamos com Ele. Este é Jesus. Está sempre aqui com a sua mão posta para nos socorrer. E além dele, Ele manda junto de nós um anjo de guarda que nos intui. Não vai por aí, vai por aqui. Calma, não te estressa. Mas às vezes nós não damos ouvido para o nosso anjo de guarda. E escapamos das garras dele. Porque ele não se intromete em nossa vida. Assim como Jesus também não se intromete. Mas aí nós desviamos do caminho. E quando nos apercebemos que estamos errados, que estamos, como diz popularmente, enfiando os pés pelas mãos, aí a gente diz: oh Jesus, me ajuda, Senhor. Estou com tanta dificuldade. Meu corpo físico está sofrendo as consequências dos meus erros. Me ajuda, Senhor, a melhorar. E Ele está sem nos criticar, sem reclamar, porque esses sentimentos somos de nós outros. Os sentimentos de Jesus é o sentimento de amor puro, aquele sentimento que nos conduz nesta jornada chamada vida, e que nós possamos seguir essa jornada, celebrando essas datas, estas festividades, fortalecendo em nós esse sentimento de união, esse sentimento que acalma os nossos corações, esse sentimento que faz com que a fé se fortaleça em nossos corações. E um coração dotado de fé faz coisas inimagináveis, supera obstáculos inimagináveis. Se nós realmente acreditamos que temos um Pai bom, um Pai justo, que temos um irmão que é o nosso guia e modelo, já é o primeiro passo para deixarmos de sofrer. Passa, celebra, cada um a seu modo. A
doutrina espírita. Comemora a sua Páscoa. Que bem vocês, que porventura não são espíritos. Mas creio que aqui todos, se não são, estão procurando ser. Se ainda não comungam da mesma fé que nós temos, estão buscando. E esse é o primeiro passo. Esta é a primeira porta que nós abrimos para buscar a verdadeira felicidade. E entendemos, como disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. E a nossa felicidade total não é deste mundo. Aqui, a nossa felicidade é de acordo com a nossa capacidade de ser feliz, do nosso momento, do nosso jeito de ser. Que Jesus, meus irmãos, toque em vossos corações nesse domingo de Páscoa e abençoe as nossas famílias. E agora que nos preparemos para retornar aos nossos lares, possamos voltar cientes de que o amor está lá. Vamos aspirar. Vamos olhar para a nossa companhia, nossa esposa, os nossos filhos. E declarar o seu amor. Porque é muito importante. Porque não sabemos qual é o dia que nós vamos dizer: eu te amo, eu não te amo. Que Jesus o abençoe. Uma feliz Páscoa a todos. Agradecemos as palavras do nosso irmão Edgar e que possamos exercitar os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Convido aos médios a dirigir-se às salas de trabalho. Os irmãos que possuem fichinha para passe isolado e magnético e cronoterapia podem dirigir-se às salas de tratamento. Os que têm a fichinha vermelha do atendimento fraterno permaneçam no salão. Elevemos o pensamento a Deus na prece de encerramento, para que as energias possam ser coletadas pelos irmãos espirituais, encaminhado a todos os necessitados. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé,
Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa puríssima imagem. Que assim seja. Os irmãos que possuem o atendimento fraterno podem dirigir-se ao Salão João Landa, e aos outros uma boa noite e vão